A história da humanidade não está escrita apenas em livros ou fósseis. Ela também está gravada no nosso próprio corpo. Cada característica física que possuímos, a forma do rosto, o tipo de cabelo e até a cor da pele, carrega pistas sobre a longa jornada evolutiva da nossa espécie. E poucas características contam uma história tão fascinante quanto a pigmentação da pele humana. Para entender como o clima da Ásia ajudou a moldar a cor da pele, precisamos voltar milhares de anos no passado, para um momento em que o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Cerca de 70 mil anos atrás, pequenos grupos de humanos modernos começaram a deixar a África, o berço da humanidade. Esses primeiros exploradores seguiram caminhos desconhecidos em busca de novos territórios e recursos. Alguns grupos avançaram para o Oriente Médio, outros seguiram rumo ao sul da Ásia. E ao longo de milhares de anos, diferentes populações começaram a ocupar vastas regiões do continente asiático. Mas a Ásia apresentava desafios muito diferentes daqueles encontrados na África. O clima era extremamente variado. Enquanto algumas regiões possuíam florestas tropicais quentes e úmidas, outras enfrentavam invernos rigorosos, ventos gelados e longos períodos com pouca luz solar. Essas diferenças ambientais criaram pressões evolutivas importantes para as populações humanas que estavam se adaptando a esses novos territórios. Uma dessas pressões estava diretamente relacionada à radiação solar. A luz do Sol desempenha um papel fundamental no funcionamento do corpo humano. Entre outras coisas, ela permite que a pele produza vitamina D, um nutriente essencial para a saúde dos ossos, do sistema imunológico e de vários processos biológicos. No entanto, a quantidade de luz solar varia muito dependendo da região do planeta. Em áreas próximas ao Equador, a radiação ultravioleta é intensa durante grande parte do ano. Em regiões mais ao norte, como muitas partes da Ásia, a intensidade da luz solar é menor, especialmente durante o inverno. Esse fator teve um impacto direto na evolução da pigmentação da pele humana. A cor da pele depende principalmente de um pigmento chamado melanina. A melanina é produzida por células especializadas chamadas melanócitos e funciona como uma proteção natural contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Em ambientes com muita exposição solar, níveis altos de melanina ajudam a proteger o DNA das células da pele e também preservam nutrientes importantes, como o folato. Por essa razão, os primeiros humanos que viveram na África desenvolveram pele escura ao longo de centenas de milhares de anos. Era uma adaptação essencial para sobreviver em regiões com forte radiação solar. Mas quando os humanos começaram a migrar para regiões com menos luz solar, a situação mudou. Em ambientes onde a radiação ultravioleta é mais fraca, níveis muito altos de melanina podem dificultar a produção de vitamina D. Isso criou um dilema evolutivo. Enquanto a melanina protege o corpo contra a radiação intensa, ela também pode limitar a produção de vitamina D em ambientes com pouca luz solar. Ao longo de milhares de anos, pequenas variações genéticas começaram a aparecer dentro das populações humanas que viviam em diferentes regiões da Ásia. Algumas dessas mutações afetavam a forma como a melanina era produzida na pele. Indivíduos com níveis ligeiramente menores de melanina conseguiam produzir vitamina D com mais eficiência, sob níveis reduzidos de radiação solar. Essa pequena vantagem podia ter um impacto significativo na sobrevivência. Pessoas com níveis adequados de vitamina D tinham mais chance de manter ossos fortes, sistema imunológico saudável e melhores condições para sobreviver e ter filhos. Com o passar de muitas gerações, essas características começaram a se espalhar gradualmente dentro das populações. Mas é importante lembrar que a evolução não acontece de forma rápida. Não houve um momento específico em que a cor da pele simplesmente mudou. Em vez disso, foram pequenas mudanças acumuladas ao longo de dezenas de milhares de anos. Cada geração transmitia suas características genéticas para a próxima. Com o tempo, diferentes populações começaram a apresentar variações na pigmentação da pele. Na Ásia, esse processo foi particularmente complexo devido à enorme diversidade de ambientes do continente. Do frio extremo da Sibéria às regiões subtropicais do Sudeste Asiático, cada ambiente criou condições únicas que influenciaram a evolução humana. Mas durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a pele clara havia evoluído da mesma maneira em todas as populações humanas fora da África. A teoria tradicional sugeria que tanto europeus quanto asiáticos haviam desenvolvido pele clara através das mesmas mutações genéticas. No entanto, avanços recentes na genética começaram a revelar algo muito mais surpreendente. Quando pesquisadores analisaram o DNA de diferentes populações ao redor do mundo, descobriram que a história da pigmentação humana era muito mais complexa do que imaginavam. Na verdade, as populações do leste asiático desenvolveram pele mais clara através de caminhos genéticos diferentes daqueles observados na Europa. Isso significa que a natureza encontrou soluções distintas para o mesmo desafio ambiental. Esse fenômeno é conhecido pelos cientistas como evolução convergente.
Ele ocorre quando populações diferentes enfrentam condições ambientais semelhantes e acabam desenvolvendo características parecidas, mesmo que os mecanismos genéticos por trás dessas mudanças sejam diferentes. Isso transforma a história da pigmentação na Ásia em algo ainda mais fascinante, porque, para entender completamente como o clima moldou a cor da pele humana nessa região, precisamos olhar para algo ainda mais profundo que o ambiente. Precisamos olhar para o DNA. E na próxima parte desta história, vamos explorar exatamente isso. Os genes específicos que ajudaram a moldar a pigmentação da pele nas populações asiáticas e o que eles revelam sobre a incrível capacidade de adaptação da espécie humana, se o clima da Ásia ajudou a criar as condições para a mudança na pigmentação da pele humana. O verdadeiro mecanismo por trás dessa transformação estava escondido em algo muito menor e invisível a olho nu: o DNA. Dentro de cada célula do corpo humano existe um código genético extremamente complexo. Esse código funciona como um manual biológico que determina praticamente todas as características do nosso corpo. Entre essas instruções estão também os genes responsáveis pela cor da pele. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que apenas alguns poucos genes controlavam a pigmentação humana. No entanto, pesquisas mais recentes revelaram que o processo é muito mais complexo do que se imaginava. Na realidade, dezenas de genes diferentes participam da produção, do transporte e da distribuição da melanina no corpo. A melanina, como vimos anteriormente, é o pigmento responsável pela cor da pele, do cabelo e dos olhos. Ela é produzida por células especializadas chamadas melanócitos. A quantidade de melanina produzida por essas células determina se a pele será mais clara ou mais escura. Mas o que controla essa produção? A resposta está em uma série de genes que regulam diferentes etapas desse processo biológico. Entre os genes mais importantes relacionados à pigmentação humana estão o chamado SLC24A5. Mas quando estudos genéticos mais avançados começaram a analisar o DNA de populações do leste asiático, surgiu uma descoberta surpreendente. A mutação do gene SLC24A5 é relativamente rara em muitas populações da Ásia. Isso significava que a evolução da pele clara na Ásia havia seguido um caminho diferente. Se não era o mesmo gene responsável pela mudança, quais genes estavam envolvidos? A resposta começou a aparecer com o avanço das tecnologias de sequenciamento genético. Um dos genes que chamou a atenção dos pesquisadores foi o OCA2. Esse gene desempenha um papel importante na regulação da produção de melanina dentro das células da pele. Certas variantes desse gene são mais comuns em populações do leste asiático e estão associadas a níveis mais baixos de pigmentação. Outro gene importante identificado pelos cientistas foi o DDB1. Esse gene está relacionado à forma como as células respondem aos danos causados pela radiação ultravioleta. Estudos indicam que algumas variantes desse gene passaram por um processo de seleção natural particularmente forte em populações asiáticas. Isso sugere que essas mutações ofereciam alguma vantagem adaptativa a ambientes com níveis diferentes de radiação solar. Mas talvez a descoberta mais importante seja que a pele clara não surgiu por causa de uma única mutação. Ela foi resultado da combinação de várias pequenas mudanças genéticas ao longo de milhares de anos. Cada mutação contribui um pouco para alterar a produção ou a distribuição da melanina. Com o tempo, o efeito acumulado dessas pequenas mudanças tornou-se visível. A pele humana começou a apresentar diferentes tonalidades adaptadas aos ambientes onde cada população vivia. Na Ásia, esse processo ocorreu dentro de um cenário extremamente diversificado. O continente é o maior do planeta e apresenta uma variedade impressionante de climas e ecossistemas. Enquanto algumas regiões do norte enfrentavam invernos longos e níveis muito baixos de radiação solar, outras regiões mais ao sul continuavam recebendo luz solar intensa durante grande parte do ano. Essas diferenças ambientais criaram pressões evolutivas diferentes para cada população. Em regiões com pouca luz solar, mutações que facilitavam a produção de vitamina D podiam oferecer uma vantagem importante. Já em regiões com maior exposição ao sol, níveis mais altos de melanina continuavam oferecendo proteção contra a radiação ultravioleta. Além disso, outro fator desempenhou um papel fundamental na evolução genética das populações asiáticas: a migração. Ao longo de dezenas de milhares de anos, grupos humanos continuaram se deslocando por diferentes regiões do continente. Eles cruzaram montanhas, desertos, florestas e planícies, encontrando outras populações ao longo do caminho. Quando esses grupos se encontravam, muitas vezes ocorria mistura genética. Esse processo é conhecido como fluxo gênico. Através dele, variantes genéticas que surgiram em uma população podiam se espalhar gradualmente para outras regiões. Mas nem todas as populações permaneceram conectadas. Há muitos casos, barreiras naturais como montanhas gigantescas, desertos vastos ou grandes rios isolavam comunidades humanas por milhares de anos.
Esse isolamento permitia que certas mutações se tornassem mais comuns dentro de grupos específicos. Como resultado, diferentes populações asiáticas desenvolveram combinações únicas de variantes genéticas relacionadas à pigmentação da pele. Essas variações ainda podem ser observadas hoje no DNA das populações modernas. Elas funcionam como pistas deixadas pela história. Cada mutação, cada variação genética, é como uma marca silenciosa deixada pelos ambientes que nossos ancestrais enfrentaram. Mas talvez a descoberta mais importante da genética moderna seja esta. Apesar de todas as diferenças visíveis entre populações humanas, a maior parte do nosso DNA é compartilhada. Mais de 99,9% do genoma humano é praticamente idêntico entre pessoas de diferentes partes do mundo. Isso significa que características como a cor da pele representam apenas uma pequena fração da nossa diversidade genética. Ainda assim, essas pequenas diferenças contam uma história extraordinária sobre adaptação, sobrevivência e evolução. E na próxima parte desta jornada, vamos descobrir o que essas descobertas revelam sobre a diversidade humana e porque a evolução da pigmentação da pele é muito mais do que apenas uma questão de aparência. Depois de entender como o clima da Ásia influenciou a evolução da pigmentação da pele e como diferentes genes participaram desse processo, surge uma pergunta ainda mais importante. O que essa história realmente revela sobre a humanidade? Durante grande parte da história, as diferenças físicas entre populações humanas foram interpretadas de maneira incorreta. Antes do avanço da genética moderna, muitas pessoas acreditavam que características como a cor da pele representavam divisões profundas dentro da espécie humana. Mas hoje a ciência mostra algo completamente diferente. Os estudos genéticos modernos revelaram que todos os seres humanos são extremamente semelhantes do ponto de vista biológico. Quando cientistas comparam o DNA de pessoas de diferentes continentes, eles descobrem que mais de 99,9% do genoma humano é compartilhado entre todos nós. Isso significa que as diferenças físicas que vemos, como cor da pele, formato do rosto ou textura do cabelo, representam apenas uma pequena fração da nossa herança genética. Em outras palavras, essas características são adaptações superficiais que surgiram enquanto nossa espécie se espalhava pelo planeta. E uma das adaptações mais visíveis foi justamente a pigmentação da pele. Ao longo de dezenas de milhares de anos, os seres humanos migraram para praticamente todos os cantos do planeta. Cada novo ambiente trouxe desafios diferentes. Algumas regiões tinham sol intenso durante todo o ano. Outras apresentavam invernos longos e níveis muito baixos de radiação solar. Essas diferenças ambientais criaram pressões evolutivas que influenciaram a forma como o corpo humano se adaptou em regiões tropicais. Níveis altos de melanina continuaram sendo vantajosos. A pele escura protegia o corpo contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta intensa. Mas em regiões com menos luz solar, níveis menores de melanina podiam facilitar a produção de vitamina D. Foi assim que diferentes níveis de pigmentação começaram a aparecer em diferentes partes do mundo. Na Ásia, esse processo foi particularmente complexo. O continente asiático é enorme e possui uma grande diversidade de ambientes. Do frio extremo da Sibéria até as florestas tropicais do Sudeste Asiático, cada região apresentou condições ambientais únicas. Essas diferenças ajudaram a moldar a diversidade genética das populações que viveram nessas áreas. Como vimos anteriormente, as populações da Ásia Oriental desenvolveram pele mais clara através de mutações genéticas diferentes daquelas observadas em populações europeias. Esse fenômeno é um exemplo claro do que os cientistas chamam de evolução convergente. Isso acontece quando diferentes populações enfrentam desafios ambientais semelhantes e acabam desenvolvendo características parecidas, mesmo que os caminhos genéticos sejam diferentes. É como se a evolução estivesse resolvendo o mesmo problema utilizando ferramentas diferentes. Esse processo mostra o quão flexível e adaptável é a evolução biológica. Mas o ambiente não foi o único fator que moldou a diversidade humana. Outro elemento extremamente importante foi a migração. Ao longo da história, os seres humanos nunca permaneceram completamente isolados. Populações se deslocaram constantemente em busca de recursos, novas terras e melhores condições de sobrevivência. Esses movimentos criaram encontros entre diferentes grupos humanos. Quando essas populações se encontravam, muitas vezes ocorria mistura genética. Esse processo, conhecido como fluxo gênico, permitiu que variantes genéticas espalhassem entre diferentes regiões. A Ásia foi um dos maiores centros desse intercâmbio genético. Durante milhares de anos, diferentes rotas conectaram regiões distantes do continente. Populações do norte, do centro e do leste da Ásia tiveram contato em vários momentos da história. Esses encontros ajudaram a criar uma rede genética extremamente complexa. Algumas mutações espalharam amplamente entre diferentes populações. Outras permaneceram restritas a regiões específicas.
Esse processo ajudou a formar a diversidade que vemos hoje nas populações humanas. Mas talvez a descoberta mais importante da genética moderna seja a seguinte. Apesar de todas essas diferenças, todos os seres humanos compartilham uma origem comum relativamente recente. Nossa espécie surgiu na África há cerca de 200 a 300 mil anos. A partir desse pequeno grupo inicial, populações começaram a migrar e se espalhar pelo planeta. Cada migração deixou pequenas marcas no DNA. Cada adaptação ao ambiente criou novas variações genéticas. E ao longo de dezenas de milhares de anos, essas pequenas mudanças ajudaram a moldar a diversidade humana. A pigmentação da pele é apenas um capítulo dessa história. Ela mostra como o corpo humano respondeu a fatores como clima, luz solar e disponibilidade de nutrientes. No caso da Ásia, essa história começou com os primeiros humanos que enfrentaram ambientes frios e níveis reduzidos de radiação solar. Com o passar do tempo, pequenas mutações genéticas ajudaram essas populações a se adaptar a essas condições. Essas mudanças foram lentas e graduais, acontecendo ao longo de milhares de gerações. Mas juntas, elas criaram as características que vemos hoje. E mesmo agora, a evolução humana continua. O mundo moderno está mais conectado do que nunca. Pessoas de diferentes continentes viajam, se encontram e formam famílias com muito mais frequência do que em qualquer outro momento da história. Esse processo aumenta ainda mais a mistura genética entre populações. Ao mesmo tempo, tecnologias modernas, como medicina avançada, nutrição melhorada e infraestrutura global, estão mudando a forma como interagimos com o ambiente. Muitas das pressões evolutivas que afetaram nossos ancestrais já não têm o mesmo impacto hoje. Isso significa que o futuro da evolução humana pode ser muito diferente do passado. Mas, independentemente de como a evolução continuará, uma coisa permanece clara. A história da pigmentação da pele não é apenas uma questão de biologia. Ela é uma prova da incrível capacidade da espécie humana de se adaptar a praticamente qualquer ambiente do planeta. E talvez a lição mais importante seja esta. Apesar de todas as diferenças externas que vemos, todos os seres humanos fazem parte da mesma história evolutiva. Uma história que começou com um pequeno grupo de humanos na África. Uma jornada que atravessou continentes, climas extremos e milhares de anos. E uma história que continua viva dentro do DNA de cada pessoa no planeta.